Olá, você que vai passar na prova da UAB. Estamos aqui para o nosso vídeo Maestria Jurídica com a professora Edna Ferrarese, a sua professora de Ética e Disciplina Jurídica. E eu vou ensinar para você o domínio de referida disciplina, além de poder utilizar os nossos ensinamentos para a resolução das outras disciplinas também. Em 21% a mais, logre êxito no exame da UAB. E o tema de hoje é o Estatuto da UAB. O que é o Estatuto da UAB, professora? O Estatuto da UAB é uma lei federal, portanto, ela é votada lá no Congresso Nacional. Ela difere dos outros dois documentos importantes, que é o Código de Ética e o Regulamento Geral, que são atos normativos, portanto, votados no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ok? O Estatuto da UAB, sendo uma lei federal votada no Congresso Nacional, ele se destina a regulamentar o funcionamento da instituição da Ordem dos Advogados do Brasil, assim como a conduta dos seus membros, a nossa conduta, ok? O Estatuto determina, então, os direitos e os deveres dos advogados, além dos objetivos e a forma de organização da instituição. Elencado ao Código de Ética, é um dos principais alicerces da carreira jurídica. Esse alicerce discorre sobre direitos e deveres dos advogados e também protege o profissional no exercício da sua profissão, também conhecido como Estatuto da OAB. Ambas as denominações, elas discorrem da Lei 8.906/94. Então, sempre atentos às modificações, aos acréscimos que essa lei sofre, porque quando essa lei sofre acréscimos, obviamente que os outros dois documentos também serão modificados, também serão alterados. A divisão do Estatuto da OAB nós vamos ver em uma aula específica, mas só para dar uma noção do que é o nosso Estatuto. Ela é uma lei bastante curta. Ela é uma lei curta comparada com a nossa Lei 10.406 de 2002, que é o nosso Código Civil. Essa é uma lei muito extensa. O Código de Ética, ele versa ali nos seus 87 artigos, divididos lá em incisos, parágrafos, alíneas, itens. Então, ele se divide dessa forma. O que é o Estatuto, então? O Estatuto é uma lei federal que fundamenta, que ramifica as suas ações para o Código de Ética e o Regulamento Geral e demais provimentos, né, pessoal? Demais provimentos e ações dos órgãos da Ordem dos Advogados do Brasil, ok? E o que não é o Estatuto da OAB, professora? O Estatuto da OAB não é uma norma específica. O Estatuto, a Lei 8.906/94, é uma lei geral. Por quê? Ela, sendo uma lei geral, ela precisa ser dirimida, ela precisa ser explicada pelo Código de Ética e pelo Regulamento Geral. Então, ela vai dar as diretrizes básicas. O Estatuto ensina-nos as diretrizes básicas do como agir, de que jeito agir, a forma de se portar, tudo ele vai dar a ação geral. Quem vai dirimir essa ação geral serão os Código de Ética e o Regulamento Geral e demais provimentos da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, essa lei, ela é uma norma geral e trata dos direitos e deveres dos advogados e da própria OAB, mas também ela vincula, ela obriga aos advogados, ou advogado e o próprio órgão de classe, que é a OAB, a seguirem corretamente os preceitos desta lei e não violarem os preceitos dessa lei. E por falar em violar, eu devo lembrar para vocês de uma história bastante interessante. É uma história que foi passada para mim. Eu não participei, eu não vislumbrei, mas uma colega vislumbrou, não participou, mas ela
vislumbrou, ela foi espectadora dessa história não muito bacana que aconteceu em um aeroporto internacional aqui do Brasil. Esse acontecimento se deu com a chegada de um advogado. Advogado por quê? Que você sabe que é um advogado? Porque ela também estava no aeroporto e ela sabia e conhecia, eram colegas. E conversaram sobre um fato que estava ocorrendo num dado portão de desembarque com um estrangeiro. Era um homem oriental. Esse homem oriental passava por sérias complicações no desembarcar, ali na questão de alfandegária, né? E houve ali uma confusão por conta da língua, por conta de algumas questões que o advogado sabe muito bem resolver. Tá. Essa colega, ela ficou silente. Mas o outro advogado fez o check-in, viu a confusão, mas se fez de rogado, fez o seu check-in. Depois ele voltou ali ao pátio e a confusão ainda permanecia. A confusão esquentava. Ele verificou, chegou perto dessa outra advogada e conversou com ela, dizendo: eu poderia resolver esse problema rapidamente, mas eu preciso perceber umas questões interessantes. Essas questões interessantes eram questões financeiras. Ele observou bem o oriental e viu que o oriental estava com roupas finas, roupas de marcas caras, e também um relógio que ele disse para essa colega que era um relógio muito, mas muito caro. E foi infeliz no comentário em dizer: vou ganhar a minha viagem. Tudo bem. Esse colega se aproximou do oriental, ele sabia falar a língua origem desse oriental, falou com ele. O oriental também não sabia se comunicar muito bem no inglês, então eles falaram mesmo na língua oriental. E combinou com esse oriental que resolveria o problema dele por X questões. Aí já começa tudo. Por quê? O advogado, ele exerce o munus público. Quando o advogado, ele tem a responsabilidade de exercer o munus público, ele deve exercer o munus público, não importando a questão monetária de quem ele vai resolver isso. Porque o munus público significa ser a mão do Estado na sociedade e somente o advogado tem essa condição. Ele fez tudo isso e rapidamente resolveu a questão do oriental, fazendo ele mesmo a tradução da língua e orientando o rapaz que vinha de outro país aos procedimentos legais. Então, esse advogado, imediatamente, hoje é muito fácil você cobrar um honorário, né? Você faz ali tudo na hora, você assina virtualmente, você passa Pix daqui e ali, e com isso ele conseguiu resolver a questão que estava ali causando já um desconforto bastante grande para esse oriental e também para as outras pessoas que passavam por ali. Então, o que fica dessa história? A oportunidade de resolver um problema não era a questão do advogado, mas sim a oportunidade de ganhar os cifrãos, né? E ganhou sim uma grande quantidade de cifrãos desse moço e se deu por satisfeito, resolveu o problema administrativamente. Administrativamente ele resolveu esse problema. Ele poderia ter sido mais gentil, porque ele comentou a quantidade e até mostrou o valor do Pix que ele havia cobrado do oriental. Então, pessoal, onde nós queremos chegar com tudo isso? O Estatuto da OAB, ele preserva princípios consideráveis para que o advogado haja com conduta ilibada. Ele teve conduta ilibada, esse advogado? Sim, ele teve.
Ele foi colega? Não. Ele exerceu o princípio da confiabilidade, a confiabilidade daquele cliente. E da instituição? E a confiabilidade institucional? O princípio da reserva, ele exerceu? Não me parece que tenha exercido. O princípio da dignidade e o decoro profissional, ele exerceu? Também não. Urbanidade, houve urbanidade da parte do advogado? Nem um pouco. Os princípios da preservação de conduta, da honra, da nobreza, da dignidade da profissão, o zelo pelo caráter, o princípio da essencialidade, a indispensabilidade da advocacia, a atuação do advogado deve ser sem temor e deve exercer ele sim a liberdade, mas ele fez isso? Não. O único objetivo desse advogado foi lograr êxito e abastar e acrescer mais cifrões na sua conta bancária. Ô, professora, mas o advogado tem que ganhar o quinhão dele, não tem? Sim. Mas o advogado não pode nem extrapolar, nem a quem e nem a de quem. O advogado tem que ser na medida. Quanto eu cobro para resolver um problema administrativo que não me levou 15 minutos do meu conhecimento? Quanto eu cobraria? Eu posso dobrar isso? Posso, porque eu estou ali, afinal de contas, eu estou em viagem e passei e verifiquei um problema e fui lá, me identifiquei como um advogado e disse, eu posso resolver o seu problema porque eu falo a sua língua e eu posso traduzir isso para a autoridade aqui do aeroporto, a autoridade competente. Eu fiz isso? Eu fiz, mas eu exacerbei na hora de cobrar. Eu exacerbei, eu ultrapassei os limites do verossímil. Então, eu preciso atuar com independência? Sim, ele atuou com super independência. Honestidade? Não sei. Decoro? Também não. Veracidade? Veracidade, sim. Lealdade? Foi leal? Com ele foi. Dignidade? Boa fé? Não, boa fé nenhuma. Velou pelos princípios que rege o estatuto da OAB? Não. Sempre, pessoal, sempre o advogado precisa elevar a sua projeção profissional junto com a instituição que ele congrega. E qual é? A Ordem dos Advogados do Brasil. Ok? Continuando aqui o nosso estudo, nós temos, então, por que é importante entender o Estatuto da Ordem dos Advogados? Porque o Estatuto tem um expressivo papel social, além de normatizar ações positivas dos advogados, que foi essa, e também as negativas. As ações negativas nós vamos ver já, mas as ações positivas nós já vimos. Ele foi bem destemido, ele foi bem liberto das amarras da Matrix para resolver um problema social. Só que ele pecou por saber que aquele homem, ele era abastado e foi lá. E se o homem não fosse abastado? E se fosse uma pessoa pobre na acepção jurídica do termo? Será que ele teria ido? Será que ele teria resolvido? Será que ele teria se disposto a resolver esse problema? Ele levando em consideração a advocacia pro bono? Será que ele exerceria a advocacia pro bono ali? Né? Então são questões que a gente tem que ter em mente 24 horas por dia. O advogado não pode se afastar nem um minuto do código, do estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. A importância, então, primordial do estatuto é a organização da obrigação de fazer e da obrigação de não fazer da profissão, sem remover a independência profissional do advogado, sem extrapolar a obediência às prerrogativas e aos princípios éticos que são fundamentos essenciais para o exercício da advocacia, além do estatuto que expõe missões importantes
importantes para o advogado. Quais são essas missões, professora? Cooperar com o direito de defesa de todo mundo. Eu tenho que cooperar com o direito de defesa de todo mundo, exercer, defender, trabalhar em prol da democracia, preservar valores éticos íntegros ao trabalho do advogado. Jamais desviar ou deixar que se desalinhe os rumos da nação quanto à pátria, à advocacia, alinhar a advocacia ao conjunto nacional, alinhar a advocacia às práticas democráticas do meu país, primar pela autonomia, pela independência e a liberdade de ação, conduzir mais garantias àqueles que desempenham a profissão no ramo da advocacia, trazendo segurança e conhecimento dentro da autonomia profissional. Distanciar-se de modelos da sociedade meramente mercantilista, cuidado com a mercantilização da sua profissão. Os advogados, eles precisam entender que mercantilizar a advocacia é violar o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. E para isso, nós temos o quê? Que o Estatuto, então, ele é um manual de conduta, de relacionamento com todos, inclusive com o seu cliente e com as instituições e até mesmo as sociedades, ok? Então, ser advogado é ser uma pessoa que linka, ele vai fazer o link direto da sociedade ao Estado juiz. É isso que faz um advogado. Ele faz o link direto da sociedade com o Estado juiz. E se o advogado não cumprir o estatuto da OAB, o que acontece? Processo disciplinar no Tribunal de Ética. Sem problema nenhum, processo disciplinar no Tribunal de Ética. E lá eu vou ter o quê? Censura, suspensão, multa, exclusão. A censura pode ser convertida em advertência. Nós vamos ver depois as censuras, né? É uma espécie de chamar a atenção do advogado sem a aplicação da suspensão. A suspensão já é uma proibição de exercer a advocacia por um período determinado. Um período determinado, sendo no mínimo 30 dias e no máximo 12 meses, um ano. A multa é o pagamento de um valor em dinheiro com penalidade pela infração cometida. Penalidade pela infração cometida. E a multa, ela sempre vem agravando essas outras. Porque sempre tem ali alguma coisa que exige que a multa seja incidida sobre aquela sanção, ou suspensão, ou censura, né? E nós temos também a exclusão, pessoal. A multa também, ela pode variar, né? O pagamento da multa, ela pode variar. Ela tem, o mínimo dela é uma anuidade equivalente, e também o máximo é equivalente a 10 anuidades, né? Vamos colocar assim. Isso pode mudar, tá? Isso sempre tá sendo mudado. E a pena de exclusão, que é a perda definitiva do registro da OAB. Isso que vocês estão fazendo aqui é um sacrifício. Vocês estão estudando, como dizia Aristóteles, o estudo, ele tem um sabor amargo, um sabor de raiz, sabor amargo, mas o fruto do estudo é doce. Você colhe, você planta, você come a raiz, você estuda, você come o fruto doce e depois você faz uma coisa dessa e perde por exclusão a sua OAB? Não é concebível para um ser humano. Tenho também um outro caso que ilustra bem isso, né, que é há 5 anos, esse caso eu acompanhei a título de estudo, tá, pessoal? A título de estudo eu acompanhei esse caso, que é um caso sobre o estudo da ética, de um advogado que ele litiga de má fé. Esse advogado, ele teve um relacionamento com a parte de um processo, um relacionamento amoroso com a parte de um processo. E com isso,
ele instigou essa parte, né? Essa outra pessoa entrou em um outro relacionamento e teve um problema. E ele instigou essa pessoa a ajuizar uma ação. Ajuizando essa ação, ele litiga de má fé. Ele litiga de má fé. Bem, o desfecho dessa litigância de má fé foi um desgaste total, porque não há a mínima, gravem isso, não há a mínima possibilidade de um processo que começa errado, alicerçado na litigância de má fé, ter êxito. Porque litigar de má fé é agir com um único objetivo: causar dano a um processo e causar dano à parte adversa. O colega em tese é um advogado e esse advogado sabe disso, ainda assim ele fez isso. Então, o que vai acontecer com o nosso colega? O nosso colega vai ter que pagar uma multa exorbitante para o Estado juiz, porque aí, na litigância de má fé, não é só o Tribunal de Ética. Pessoal, na litigância de má fé entra também a pena do Código Civil. A pena do Código Civil. Então, lá no Código Civil, em um processo de litigância de má fé, no Código Civil eu tenho lá de 1 a 10%, que é a base, né, de 1 a 10%, que é a base da multa corrigida, os valores são corrigidos, mais a indenização que foi sofrida por essa parte adversa. Eu só sei que esse processo era um processo com um valor bastante considerável, um valor pesado, e isso tudo caiu ali nos meandros do Código Civil e deu um problema muito sério, uma multa muito alta, altíssima, e ele foi condenado lá na Justiça Civil. E lá no TED o caso foi diferente, né? O caso foi diferente porque o advogado teve sim que pagar o quinhão também lá no TED, mas veio a suspensão agravada com uma multa violenta. Então, pessoal, esse advogado simplesmente acabou com a carreira dele. Por quê? Ele pode se reabilitar? Pode. Nós vamos ver isso lá na frente. Ele pode voltar? Pode. Mas vai ficar escritos nos anais da OAB esse processo. Então, cuidado, cuidado, cuidado ao litigar. Cuidado com as questões de violenta emoção de que trata o Código Penal. Vai lá no Código Penal e dá uma olhadinha. Ele agiu com violenta emoção, para vocês perceberem o que esse advogado aqui passou, tá? Então, onde você vê que os advogados mais erram, professora? Diante do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, onde a senhora vê que os advogados mais erram? Atendimento ao cliente e publicidade. Cuidado, cuidado com o atendimento ao seu cliente e a sua publicidade. O seu cliente é seu cliente, ele não é seu amigo. Contrato bonitinho, leia tudo o que ele escreve. Converse com ele, mantenha-o informado das ações e das fases processuais. Mantenha isso. Publicidade, cuidado com as redes sociais. Nunca mercantilize a sua profissão. Ah, mas eu não posso fazer propaganda nas redes? Pode, nós vamos ver isso já já. Pode fazer, com mas muita cautela, tá certo? Existe então, professora, uma exceção em quem quer seguir o Estatuto da OAB? Existe alguma exceção em que seguir o Estatuto da OAB não é bom? Nenhuma. Não existe exceção. Seguir o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil é uma obrigação do advogado. É uma obrigação, porque esse amigo nosso que agiu com litigância de má fé é um exemplo
clássico de que não seguir o estatuto da OAB pode colocar você em uma catástrofe. Você pode estar sendo fatal para você mesmo. Então, não há. O que há então de errado e se é que há alguma coisa de errado no Estatuto da OAB? Não há erros no Estatuto. Não existe erros no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Por quê? Por que não existe erro? Tudo tem erro. É uma lei. O Estatuto da OAB trata da Lei 8.906/94, lei federal votada no Congresso Nacional. E a lei, ou você cumpre ou você não cumpre. O advogado que conhece o Estatuto da OAB deve ter em mente as obrigações de fazer e as obrigações de não fazer. Pois aquele que segue o Estatuto não erra. Não erra, o Estatuto é o sendero luminoso por onde nós devemos passar, trilhar a nossa carreira. Percebe? Porque, referido documento, o Estatuto da OAB, ele ilumina o caminho dos profissionais para a vida toda. E no exercício da profissão, ele esclarece as dúvidas que você tem, com base sempre no parágrafo 2º do artigo 72. Esse estatuto vai determinar que o processo disciplinar, ele vai tramitar em sigilo. Todavia, depois do trânsito em julgado, não tem mais sigilo. Até o seu término, né? E tendo acesso às informações, não se esboça muito esses erros cometidos por advogados. Mas se você for buscar no site do Conjur mesmo, o Conjur tem uma estatística. Ele tem algumas estatísticas, ele leva algumas estatísticas, o próprio site da OAB, né? O próprio site da OAB, que vocês devem ter, assim, como favoritos do computador de vocês, tá? Então, ali eu acompanhei um caso, ali no Conjur, que ele traz uma estatística, porque foram julgados uns advogados, 40, acho que 40 foi... Esse caso, pessoal, se deu em maio de 2024. Se vocês procurarem lá, vocês irão achar, né? É uma estatística de processos que foram julgados ali pelo TED, e depois do trânsito ele vai ser publicado, ele foi publicado nesse site do Conjur. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada, porque ali foram uma condenação de 30 advogados. São 30 advogados condenados pela prática de crimes. É óbvio que, né, tem advogados que foram condenados a uma pena X, outra Y, outro Z, mas são 30 advogados condenados em um mesmo processo. Vão lá no site do Conjur condenados por violação ao Código de Ética. O Código de Ética, que é um ramo, né, de exemplificação da Lei 8.906/94, que é o Estatuto da OAB. Então, vocês irão perceber como isso é doloroso para um advogado que passou por todo esse processo que vocês estão passando agora, né? Comeram as raízes amargas. Aí, na hora de abocanhar o fruto doce, ele abocanha o fruto doce, mas ele esquece da sua ética. Então, para finalizar o nosso estudo maestria de hoje, para o nosso vídeo maestria de hoje, eu quero dizer para vocês, bacharéis em direito, que vocês devem sempre fazer uma introspecção desse tema, olhar para dentro de sua consciência, olhar para si e verificar: eu quero ser um advogado? Eu quero ser um advogado. Então, eu tenho que ter em mente que eu tenho que exercer o Código de Ética da OAB. Eu tenho que obedecer o Regulamento Geral da OAB.
os provimentos e eu tenho que respeitar a minha classe e a minha instituição com base e fundamento na Lei 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Meu nome é Edna Ferrarese, a sua professora de Ética e Disciplina Jurídica, e nós voltamos em outro vídeo com outro tema. Até mais!